Que honra estar aqui novamente. Quem aqui está cansado de ouvir e não viver as promessas de Deus? Eu cheguei a um esgotamento de tanta promessa, de não querer ouvir mais profecia. A palavra que o apóstolo pediu para eu trazer, ela é muito importante. Porque quando eu silenciei as vozes, quando eu entrei no meu secreto, na intimidade, quando eu não queria mais ouvir profeta, eu falei, chega de ouvir profeta, agora eu quero ouvir a tua voz. Eu não quero ouvir mais ninguém, eu quero ouvir o Senhor. As promessas de Deus começaram a se cumprir na minha vida e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. E eu sei que hoje Deus, Ele quer fazer sobre as nossas vidas. Eu creio que hoje há uma liberação profética esta noite, que o Senhor vai nos levar a viver promessa. Sobre essa igreja há uma aceleração de promessas e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Abram a Bíblia de vocês em Tiago 1. Eu quero honrar a vida do apóstolo. Eu ministrei aqui uma palavra de exortação no Elas. Eu acho que foi o Elas ano passado, foi? Herdeiras. Não, foi no Elas. Foi no Elas. A palavra que eu liberei aqui, que Deus estava mandando trocar os sapatos por tênis, né? Porque Ele daria velocidade. Meu Deus do céu, Ele ligou o 2.0. Eu quase fiquei doida. Falei, misericórdia. Aquilo que eu ministrei aqui, eu estou vivendo. Depois o apóstolo, numa live, 5 horas da manhã, eu acho que ele estava fazendo. E eu estava me arrumando para um local. E eu liguei na live dele, que ele fez um propósito na live. E ele falou assim, obediência antecipa as bênçãos. Ele liberou essa palavra e eu peguei. E ali eu me inclinei a obedecer à voz de Deus. Se você quer viver promessa, comece a obedecer à voz de Deus. Quantas vozes você já ouviu, mas você não obedeceu? A palavra diz em 1 Tiago diz assim, se porém algum de vocês necessitam de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e Ele lhe dará e será concedida. Senhor, ó Pai, obrigada, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus por esta palavra. Nós te glorificamos, nós te agradecemos, Senhor, porque eu sei que hoje é noite do Senhor, ó Pai, nos levar a um nível maior. E qual nível? Nível de intimidade, nível de sabedoria, ó Pai, na Tua palavra. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Então, se você quer viver promessa, começa a obedecer a voz de Deus, começa a clamar, começa a ir para a intimidade e calar as vozes. Eu sempre, as pessoas que eu aconselho, eu falo, peraí, o que você escuta no YouTube? Ah, eu escuto pastor tal. Eu falei, não, gente, é um pastor só, é uma voz. Está falando, porque você vai ter que viver, é uma só. Sabe qual é o nosso problema? Que nesse tempo de hoje é um desafio escutar a voz de Deus. Porque é muitas vozes, são muitos ruídos que comprometem a nossa situação, nossa audição. É a circunstância. Quem olha para a circunstância não vive a promessa de Deus. Porque se eu for olhar a minha circunstância, eu não vou dar nenhum passo. Porque Deus não trabalha com circunstância, Ele não tem compromisso com a lógica, Ele tem compromisso com a palavra dEle. E se Deus já liberou uma palavra, se prepara, porque você vai viver e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Ouvir a voz de Deus é difícil, porque muitas das vezes deixamos o medo tomar conta do nosso coração. Será? Maria também teve medo, mas sabe qual é o mais lindo de Maria? Que ela falou, eis-me aqui, que se cumpra a tua vontade. Às vezes quando o medo vir como Maria, é só você levantar a mão e falar, Senhor, tá bom, eis-me aqui. Às vezes é só o eis-me aqui que é o suficiente para o Senhor liberar as promessas de Deus sobre a tua vida hoje. E o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Para de dar atenção a opinião alheias. Eu tentei suicídio no dezembro de 2023. Não tenho vergonha de falar. Sabe por quê? Por causa de
vozes. Um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro fala outra coisa. É ruim, não é isso. Eu fiquei tão perturbada que eu tentei contra a minha própria vida. Quais as vozes que você está deixando entrar no seu coração? A palavra do Senhor, se tiver que guardar, guarde o teu. E por que você não está guardando? Ninguém, pastora, eu não fui porque fulano falou que não ia dar certo. Deixa eu te falar. A chave da casa da apóstola, quem tem? Só ela e os filhos, certeza. Só entra na casa dela que ela dá acesso. Só entrou essa voz no seu coração porque você deu acesso. Não dê acesso a quem não faz parte do seu propósito. Dê acesso somente à voz de Deus. Somente à voz de Deus, só a palavra do Senhor. Para de ficar ouvindo voz de lá, voz de cá. Ser profeta não é fácil. No dia do meu aniversário, eu estava ali nos Estados Unidos. No meu momento de férias, antes de viajar, eu falei assim, a menina me mandou uma foto e falou assim, pastora, ora por essa criança, 6 anos. E eu falei assim, não tem morte, estava na UTI, não tem morte, viajei. Estou eu lá me divertindo, meu celular tocando. Eu falei, Jesus, eu não vou atender. Eu estou me divertindo, eu estou de férias. Eu falei, meu Deus, mas o povo está tão agoniado que eu atendi. Quando eu atendi, a família desesperada, a família em pânico, porque uma profeta falou que a criança iria morrer até meia-noite. Prepara o caixão que a criança vai morrer meia-noite. Aí eu falei assim, qual foi a palavra que Deus liberou, que Deus me usou? Que a criança não iria morrer. E eu continuo com o que Deus me entregou. Não tem morte, tem vida. Conte 3 dias que Deus vai desligar esses aparelhos e essa criança vai sobreviver. Para de ficar ouvindo vozes e vozes. Sabe o que acontece? Ela ouviu a voz do profeta e foi procurar outro. Tiago fala, ou você confia ou você não confia. Se o profeta já liberou, pronto, acabou, abraça, agarra e toma posse. Em 3 dias meu telefone tocou. Ela saiu dos aparelhos para a glória de Deus, ela saiu da UTI. Mas você vê o desespero de uma mãe mandar a profeta mandar. E é uma profeta que eu conheço, pior de tudo. E eu falei, não me interessa quem profetizou. O que eu fico com o que Deus me entregou. O problema foi seu, procurar outro profeta, sendo que Deus já tinha liberado a palavra. E não tem morte. Para a glória de Deus, eu recebi as fotos dela, da alta dela. Cale as vozes à sua volta. Muitas das vezes vai vir voz de engano. Quem procura, acha. Está procurando, vai achar a voz do engano. Você está procurando tanto, te prepara, a voz do engano vai chegar. A voz do engano vai chegar. Deixa eu te falar, Deus já falou. Acabou. O Senhor, Ele fala, Ele vai sempre continuar falando. Ele continua falando desde Gênesis. Ele falou com Abraão, Ele falou ali com ele sobre as tendas. Deus falou com Moisés e Deus vai continuar falando conosco. Confia no Senhor. O Senhor, Ele fala conosco. A voz de Deus, ela é resposta em meio ao caos. Como é que está a sua vida hoje? Está um caos? A voz do Senhor, hoje, ela vem como resposta no meio do caos. Em Gênesis 1, 2, 3 diz, a terra era sem forma e vazia e disse, haja luz. Basta uma palavra. Basta uma palavra para Ele mudar a minha história e a tua história. Basta uma palavra para Ele fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Basta uma palavra, sabe qual é o nosso problema? Nós servimos a Deus, nós estamos de culto em culto, mas duvidamos do Senhor que uma palavra dEle pode mudar a minha história e a tua história hoje. O de repente de Deus pode chegar amanhã sobre as nossas vidas, ou agora. Ou eu posso estar aqui ministrando e meu celular tocar. Você tem que entender que basta uma palavra no meio do caos e toda a escuridão. Aonde que havia caos e escuridão, houve o quê? A voz de Deus está mudando na nossa realidade hoje. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Eu não sei o que você precisa, mas a voz de Deus, ela é capaz de transformar o caos em bênção sobre as nossas vidas. Eu tenho muitos testemunhos do de repente de Deus. Eu tenho muitos testemunhos do que o Senhor fez sobre a minha vida. Eu tenho uma lá na igreja que eu falei, liberei uma palavra no altar. E eu falei para ela, olha, o Deus do de repente está chegando sobre a tua vida. E ela pegou, olhou assim para mim. Eu não queria nem ouvir voz de profeta mais, porque eu não estou cansada.
Ela entrou para vender um bolo na cafeteria do JK. Vocês podem lembrar quando vocês forem lá. A cafeteria mais linda do JK. Ela entrou para vender um bolo. Saiu de lá dona daquela loja, sem dinheiro nenhum. Porque quando Deus libera uma palavra, não importa o que tem na sua conta bancária, não importa como é que está a circunstância, basta uma palavra dele para ele mudar a minha história e a tua história. A voz de Deus, ela cria ordem aonde há confusão, vida aonde há vazio e luz aonde há trevas. Quando você ouve a voz de Deus, o caos começa a se reorganizar. Deus está organizando nosso coração hoje. Por isso que o inimigo tenta nos distrair. Eu quero repreender todas as distrações. Porque quem ouve a voz de Deus nunca mais é o mesmo. Eu quero declarar que a sua vida nunca mais será a mesma depois desse profetizando. Nunca mais, porque a partir de hoje você vai ouvir somente a voz de Deus, não vai se distrair mais. O tempo da colheita, todo mundo quer o tempo da colheita. Mas o tempo da colheita ela é muito perigosa. Por quê? Porque ela vem o que? Muitas distrações. E eu me distraía muito, é só uma festinha, é só isso, é só aquilo. E sabe onde eu estava sendo roubada? Da minha intimidade com o meu Deus. É só ir ali com os amigos. É uma carência que toma conta da nossa vida. Mas eu repreendo toda a carência da nossa vida. Nós vamos ter sede. Sabe o que é sede? Sede, vamos ser famintos da presença de Deus depois desse profetizando. Nós não vamos querer nada mais, nada mais, nada mais, nada além de Ti, Senhor, a partir de hoje. Nada mais, nada além de Ti. Porque as pessoas não vão te levar a viver promessa, mas o Teu Deus, Ele vai te levar para o sobrenatural de Deus. E o que a gente mais corre, o quê? Da intimidade, de buscar a intimidade com Deus. Eu creio que o cenário hoje está mudando. Jeremias 33 diz: chama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ei, Deus não fala com quem está apenas curioso, mas Ele fala com quem está faminto da presença de Deus. Quem tem fome aí? Quem está com fome de intimidade? Quem está com fome da presença de Deus? Quem está com fome de buscar a presença de Deus? Deus está procurando uns famintos da palavra dEle, aqueles que buscam e não se cansam. Ele quer falar com você no secreto e não é no público que Ele quer falar contigo. Samuel ouviu Deus, porque ele dormia perto da onde? O pastor ama a arca. Ele dormia perto da onde? Da arca. Mas muitas das vezes queremos ouvir a voz de Deus longe da presença do Senhor. Quem vive perto da presença não perde a voz de Deus. Se você quer ouvir a voz de Deus, esteja na presença do Senhor, esteja perto do Senhor. É perto do Senhor. O problema é que muitos, no momento de dor, falta o que? Oração. Mas Deus está nos chamando essa noite para orar, para intimidade. É falar no silêncio. Mas não é simplesmente orar, é orar e ouvir. Eu parei de sair, o pessoal via muito, eu acho que o apóstolo viu que eu não tenho mais isso. Saía com um, saía com outro, monte, isso, aquilo. E era, meu Deus do céu, parei, me tranquei. Onde você está? Em casa. Vamos no monte? Não, vou ficar em casa, no meu secreto. E um dia, eu orando e o Senhor, começo a pegar um papel, sabe aqueles papelzinhos de grudar? Deus falou assim, anota aí. Você ainda vai ministrar esse ano 5 vezes nos Estados Unidos. Eu falei, o quê? Isso é 2026, né? 2025 você vai ministrar 5 vezes nos Estados Unidos. Eu falei assim, não, essa voz não deve ser a de Deus. Mas anotei no papel. E Ele foi dando liberações para mim. E eu fui anotando e grudei no guarda-roupa. Meu filho viu, a GG viu, todo mundo viu. Só que teve uma reforma lá em casa e eu tirei do guarda-roupa. Em agosto, eu fui para os Estados Unidos, meu telefone começou a tocar. Precisamos que você ministre aqui nos Estados Unidos. Falei,
Eu? Pai, eu estou de férias. Aí o Senhor, o diabo tira férias, Emanuele, vai obedecer. Falei, não estou de férias mais não, eu estou à disposição do reino, Jesus. Aí foi uma, aí outra igreja viu, me chamou para ministrar de novo, 2. Quando eu chego no Brasil, mal eu sento de novo, passagem para eu voltar. E eu falei, meu Deus, mais 2 igrejas. Aí eu falei, Deus, foi 4, tá tudo bem, né? Fechou nisso. Para ontem, ainda não acabou o ano para Deus fazer milagres sobre a tua vida. Ele que falou 5 igrejas, ele não falou 4, ele falou 5. E eu olhei para o tempo e falei, Senhor, você não está entendendo, para ir para lá é dólar, é isso, é aquilo. Ele falou assim, é 5. Quando foi ontem, chegou do Ministério Lagoinha a passagem para a 5ª pregação. Quer dizer, eu vou pregar 6, porque vai ser 5 e 6 lá. Vai ser 2 dias de conferência profética. Sabe o que é isso? Que Deus vai dar além daquilo que Ele te prometeu. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Mas é necessário você ouvir a voz de Deus. É necessário você se inclinar à oração. Não deixar esse coração angustiado, desesperado. E sim, pastora, mas como eu ouço a voz de Deus? Ele fala conosco através de princípios. Não tem igreja que fala mais de princípios do que essa. Deus, Ele não negocia princípios. Será que nós estamos buscando ao Senhor, a voz do Senhor, da forma certa? Primeira coisa, Ele nos fala conosco na palavra. Quem gosta de ler Bíblia? Misericórdia, tem gente que não gosta, né, pastor? Os pastores têm que ler. A gente ama, a gente tem sede. E quem não gosta? Como é que eu quero ouvir a voz de Deus? Se diz, a principal forma de tudo que Ele diz hoje confirma o que está escrito. A voz de Deus nunca contradiz as Escrituras. A primeira forma de ouvir a Deus é meditando na palavra, é dia e de noite, dia de noite, dia de noite, é na palavra do Senhor. A segunda forma que Ele fala conosco é através do quê? Do Espírito Santo. João 16:3 diz, mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em todas as verdades. Ele testifica no seu interior. Às vezes uma paz inexplicável. Que o Espírito Santo venha falar conosco essa noite. Que nós venhamos sentir essa paz inexplicável. Aonde há incômodo não vai ter mais incômodo, porque a voz do Espírito Santo vai falar conosco essa noite. Canta labarás. Vem, Espírito Santo, traz paz, traz conforto. Quem chegou aqui ansioso, aflito, Senhor, ó Pai, fala com os teus filhos hoje. A outra forma Ele usa através do profético. Ele usa através dos profetas. O irmão falou aqui que ele veio, que eu liberei uma palavra. Eu não, Deus liberou uma palavra profética, usou minha boca. E ele veio falar, quando ele já estava falando, o Senhor já estava falando, já prepara as malas, que você já vai de novo viajar. Sabe por quê? Tu é inquieto. Eu não te conheço, mas tu é inquieto. Se Deus não colocar você em movimento, você enlouquece. Você buga e você entra em depressão. E o Senhor fala assim, depressão eu repreendo sobre a tua vida. E Deus não tem depressão, Deus tem movimento. Deus tem movimento, é mais, mais e mais e mais. Há um DNA de multiplicação sobre o teu sangue. O DNA de Cristo é de multiplicação, não é de tirar. É bênção em cima de bênção, é bênção em cima de bênção. Sabe por quê? Ele tem visto o teu coração, porque aquilo lá não fez o teu coração ser maior. Pelo contrário, você foi para lá e se sentiu um servo do Senhor. Você foi lá cumprir uma missão, porque servir ao Senhor não é estar em cima de um altar com microfone, não. Servir ao Senhor é fazer o que Ele pediu para você fazer, e você fez com excelência. E o Senhor fala assim, por causa da sua excelência, eu faço mais e preparo as malas, que eu te levo para um lado e para o outro, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. É esse Deus que fala conosco. É esse Deus que faz presente, que Ele usa os profetas para falar conosco. Eu estava lembrando que eu ganhei um tanto de borboleta quando eu vim no Herdeiras. Menina, mas essa borboleta estava voando, viu? Falei, Jesus,
Eu criei um grupo só de viagem. Eu falei, é melhor para eu me organizar, né, Vivi? Vou estar na Parnaíba, janeiro, 7 dias lá. Vamos estar lá na conferência profética também. Depois volto em fevereiro para de novo nos Estados Unidos. Tá uma loucura. Você me entregou borboleta. Está preparada para voar? Esteja pronta. Esteja pronta. É tempo de intimidade. É tempo de intimidade. Deus está te chamando para o secreto. Deus está te chamando para um secreto. Come livro. Come livro. Porque vai vir uma sabedoria tão grande sobre a tua vida. Porque a unção que está sobre a minha vida, eu transfiro hoje sobre a tua vida. Não vai só pregar a palavra do Senhor, mas vai ser profeta nas nações. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Porque eu te dou o mesmo dom que eu dei para minha filha. Eu te dou e eu entrego as nações sobre as tuas mãos. Em nome de Jesus. Ouvir a voz de Deus, a outra forma é não olhar para a circunstância. Por que nós olhamos para a circunstância? Nem tudo que acontece é direção de Deus, mas Ele pode usar a circunstância para nos guiar e corrigir a rota. Por que você está olhando para a circunstância? Deus não trabalha com circunstância. Pode estar tudo desfavorável, mas Deus está corrigindo rotas essa noite aqui. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Deus está corrigindo rotas. Deixa Deus fazer. Deixa o Senhor fazer. E a outra forma é pela paz. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o quê? O arbítrio em vosso coração. Se não há paz, não há direção de Deus. Está sentindo paz aí? É porque Deus Ele vai fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Muitos confundem a voz de Deus com a voz do inimigo, mas eu quero repreender isso aqui hoje. A partir de hoje os seus ouvidos são selados e só vai ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus ela traz paz em meio à tempestade. A voz de Deus, como é que ela traz paz? Porque ela sempre vai apontar para Cristo. Tem Cristo? Tem paz. Está apontando para Cristo? Tem paz. É para o seu ego? Sempre eu pergunto, Senhor, hoje eu perguntei para o Senhor, Senhor, peraí, eu não quero, independente da nação, eu não quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para onde o Senhor quer. Não deixa o meu ego ser maior, porque Deus não é geográfico. Deus não precisa, Deus está, eu preciso me levar para lá. Deus Ele pode me levar lá para o interior e fazer do mesmo jeito. Mas será que o ego não está tão grande dentro de nós? Será que primeiro Deus teve que me honrar aqui, e Deus teve que me levantar aqui, para depois Deus me levar para nações? Primeiro Deus vai te honrar na tua casa, primeiro Deus vai fazer na tua casa, para depois te levar para fora. Mas muitas das vezes nós queremos fazer lá bonito lá fora e fazer feio dentro de casa. Muitas das vezes queremos fazer fora do país, e dentro do Brasil faz de qualquer jeito. Não. O Herdeiras, o Mesa, eu acho muito legal isso. Que eles falam, né? Aquelas manhãs, menina, essa louça aí não é pra gente não. Essa louça é só para as visitas. E eu aprendi no Mesa que primeiro para os dentro de e depois eu quero fazer muito lindo, mas eu faço lindo lá fora, e na minha casa eu faço de qualquer jeito. Primeiro dentro de casa, depois lá fora. A voz de Deus, ela gera fé e não ter medo. Tá com medo? Então não é a voz de Deus. Porque ela gera, confia no propósito. Confia no propósito de Deus. A voz de Deus, ela confronta, mas nunca condena. Ela pode gerar um confronto nas nossas vidas, mas ela nunca vai nos condenar. Deus nunca vai te conduzir a algo que te afaste dele. Se uma direção te distanciar da oração, da comunhão ou da santidade, não é Deus.
não é Deus. É simples saber. Em 2026, é simples, é simplesmente está me tirando da direção de Deus, está me tirando da comunhão, porque assim, tem uma igreja profética, eu não sei o apóstolo, mas você libera uma palavra, o povo vive a promessa e nunca mais volta. Tem gente que chega assim, pastora, cadê fulano? Minha filha engravidou, acabou, nunca mais vem. Pastora, cadê fulano? Recebeu a chave do apartamento, nunca mais vem. Que coisa é essa? Que te afastou de uma comunhão, de um relacionamento com o Pai. Porque o que eu entreguei para Ele é bênção em cima de bênção. Deus que você serve não vai conter as bênçãos. É pelo contrário, vai contar bênção em cima de bênção. O que eu profetizo sobre a vida de vocês não é contar bênção em cima de bênção. É bênção em cima de bênção. O Deus que nós servimos é esse. É você nunca mais parar de contar as bênçãos do Senhor. Eu tenho ficado constrangida com o Senhor de falar, Senhor, eu não mereço tanto. Eu saí com $2.000 daquela nação. Chegaram para mim e falaram, você vai sair daqui com mais do que você entrou. Eu falei, Deus, que é isso? E um pastor, eu tão constrangida com a última oferta de $1.000, eu tão assim constrangida. Ele falou assim, você plantou em real e agora você está colhendo em dólar. E é sobre isso, é sobre grande será a sua colheita. É 5 vezes mais o Deus que você serve. E eu falei assim, meu Deus. Ele falou, filha, quanto você já plantou no reino e chegou o tempo de você colher 5 vezes mais. Quem está preparado para colher aqui, ó? E não vai precisar virar o ano, não. Em 40 dias eu quero ser profeta para todos vocês. Deus vai surpreender o meu coração e o teu coração. Você vai contar milagre desse dia de hoje. Mas pastora, a senhora liberou uma palavra. Eu perguntei para o apóstolo quando eu cheguei aqui de uma pessoa. Ele falou, depois a gente conversa. E aí ele só falou assim, não quis obedecer. Eu mostrei o que você falou e não quis obedecer. Como é que eu quero viver milagre se eu não quero obedecer? Falei, Senhor, vamos conversar? Eu acabei de chegar no Brasil. O Senhor já está preparando outra passagem. Como é que vai ser? Cada final de semana meu, eu ganho R$3.000 com maquiagem. Eu falei, Deus. Ele falou, filha, somente vai. Vai. Eu ganhei 3 vezes mais do que eu ganharia em um final de semana. Mas por quê? Porque eu obedeci. Isaías 1:19 diz, se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Ouvir não é apenas escutar, é obedecer. Muitos ouvem, mas poucos Mas quem obedece à voz de Deus atrai o favor de Deus. Eu creio que aqui tem filhos obedientes essa noite, que está atraindo o favor de Deus. E comerá o melhor dessa terra. Vai comer o melhor dessa terra e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Você sabe o que é carregar o favor de Deus? Você sabe o que é carregar o sangue de Cristo? É você ter acesso a tudo que a cruz tem para você. A partir de hoje, você não tem nada mais que te impede de viver as promessas de Deus. Tem um coach, um moreno, eu não sei o nome dele não. E toda hora alguém me encaminhava coisa dele. E ele afrontando os crentes, dizendo que os crentes não sabiam e não tinham permissão. E eu fui dar um ouvido, vou escutar essa pessoa. E ele falando de permissão, eu falei, meu filho, ele não sabe o que é permissão. Não é permissão, a Bíblia não trabalha com permissão, a Bíblia trabalha com favor de Deus. Favor de Deus. E ele falou assim, que muitos não ficarão ricos, outros vai ter pessoas que vai nascer para ficar pobre. Eu falei assim, você fala isso,
Mas Deus não faz acepção de filhos. Aquele que se inclina ao Senhor e resolve obedecer à voz dele, ele tira da região baixa e coloca lá em cima entre príncipes, princesas e governantes. Porque é isso que ele faz. Ele confunde as pessoas. Eu creio que você vai sair daqui carregando o favor de Deus e vai confundir muitos. E é sobre isso. E eu ainda falei para a menina: ô menina, Abraão ouviu: sai da tua terra. Ele obedeceu e se tornou pai de Pedro ouviu a voz do Senhor e disse: lança as redes. Espera aí. Aí chegam uns assim: apóstolo, você não está entendendo. Você é apóstolo, você é pastor, você não entende. O meu trabalho é muito difícil. Jesus, eu governo o mar. Você não está entendendo, você é carpinteiro, você não entende do mar não. Vocês viram isso na Bíblia? Vocês viram isso na Bíblia? E por que vocês estão fazendo isso? Ele ouviu a voz de Deus e falou o quê? Ele poderia ter falado: peraí, eu passei a noite toda lançando essa rede, eu estou cansado, meus braços estão cansados. Ele ouviu a voz de Deus e fez o quê? Sobre a tua palavra eu lanço as redes. Ele obedeceu e viveu o maior milagre da pesca. É sobre ouvir a voz de Deus, e você vai viver o maior milagre da sua vida, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Aleluias. Maria ouviu: vai nascer de ti um Salvador. Ela poderia ter falado assim: as mulheres que são doidas para casar, eu sou uma delas. Peraí, Jesus, peraí, anjo, vamos conversar, não é assim? Vamos conversar, anjo. Eu já tenho um noivo. O pior é que nem noivo eu tenho, né? A mulher já tinha um noivo. Eu tenho um noivo, estou com o enxoval todo pronto. Você quer bagunçar a minha vida? Lá na Bíblia tem isso? E por que você está fazendo isso? E por que você está questionando com Deus? Lá na Bíblia diz o quê? Que ela respondeu: eis-me aqui, a serva do teu Senhor. A voz de Deus só faz sentido depois da obediência. A voz de Deus só faz sentido depois da obediência. Não procura entender. Vai que Deus ele vai fazer, e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Está procurando sentido? Não vai ouvir. Não vai ouvir. Ser pastor não é uma coisa fácil não. Muitos estão desistindo por causa disso. É simples obedecer, não é, pastor? Primeira coisa, eu sei da vida do apóstolo. Sai do Senado e vai viver da obra. Oi? Como é que é? Peraí, deve ter um mosquitinho falando errado aqui. Como é que é? Você não está entendendo, eu tenho filhos, eu tenho neto. Peraí, vamos conversar. Não, sai do Senado e vai me servir. Seja integral para mim. Deus está deixando faltar? Deus não provê? Deus não faz? Deus não faz você fazer camarão para Mayra? Deus não faz te comer na mesa de príncipes e princesas? E é sobre isso. É sobre você ouvir a voz de Deus hoje, o nome do Senhor ser glorificado e exaltado. Não vai mais haver impedimento ou barreira a partir de hoje para você ouvir a voz de Deus. Porque a partir de hoje você vai correr para ter tempo com Deus. Você vai falar assim: fulano, eu não posso ir não, porque hoje eu quero ouvir a voz de Deus. Hoje eu quero o meu secreto com Deus. Olha, eu não quero não, sabe por quê? Porque hoje eu tenho um culto. Porque eu tenho os 40 dias do profetizando e eu estou no meu propósito nos 40 dias. Porque eu vou viver milagres extraordinários. As barreiras de impedimento estão caindo hoje, porque nós não vamos nos render mais às mesas e os manjares que nos oferece. E quais os manjares? Por que Daniel ele viveu o sobrenatural de Deus? Porque ele não se rendeu ao pecado e à desobediência do Deus dele. O pecado, ele nos afasta das promessas de Deus. A falta de fé, sem fé, é impossível o quê? Agradar ao Senhor. Sabe qual outra barreira que está caindo hoje? A ansiedade.
Estamos tão ansiosos que não conseguimos ouvir a voz de Deus, mas Deus hoje Ele está tirando a ansiedade do nosso coração. Essa moça de blusa verde, sim, ansiedade. Não andeis ansiosos com coisa alguma, o dia de amanhã pertence ao... Sabe como é que eu venci a ansiedade? Tenho vencido, Senhor, obrigado pelo hoje. Paguei minhas contas, deu certo, amanhã não sei. Mas o dia de amanhã pertence ao... Eu era tão ansiosa que eu ficava 15 dias fazendo mala. Da última viagem para fora, o meu amigo falou assim, eu não acredito, 11 horas da noite você vai fazer mala ainda. Eu falei, meu filho. Aí eu falei assim, eu só vou ali. Aí ele falou, nossa, que falta de humildade. Você vai ali em Miami? Eu falei, menina, é porque... para mim já está tão assim, que eu não deixo mais a ansiedade entrar dentro do meu coração. Tudo se tornou comum na minha vida. Tira a ansiedade hoje, porque o diabo ele quer colocar um espírito de depressão sobre a tua vida, e eu repreendo esse mal sobre a tua vida, porque Deus te levantou para ser grande. Deus te levantou para ser grande. Deus te levantou para ser grande. Deus te levantou para ser referência. Deus te levantou para ser referência. Eu declaro sobre a tua vida que você vai ser referência de uma mulher de fé, de uma mulher que acredita, de uma mulher que ganha vidas para Jesus, de uma mulher que vive as promessas de Deus. Que a partir de hoje o inimigo vai falar assim, eu não estou conseguindo alcançar com ela, porque ela pegou uma velocidade tão grande dos caminhos do Senhor, que ele não vai conseguir mais te alcançar. Porque a palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de... Você está entendendo? Deixa a ansiedade hoje no altar. Deus não grita. Ele fala no vento suave. É um vento suave. Para ouvir, é preciso acalmar nosso coração. Deus ele quer fazer hoje sobre as nossas vidas. O chamado ao silêncio, a sensibilidade hoje. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. O Senhor quer falar conosco nesse profetizando. Deus está falando. Mas Ele precisa esta noite de coração que desejam ouvir e obedecer. A verdadeira maturidade espiritual não está em quantas palavras proféticas você recebe, mas quantas palavras você obedece. Eu fiz uma conferência profética em julho, na Parnaíba, e todas as vezes que eu terminava as minhas pregações, eu falava, o que vocês vão fazer depois das profecias? O que ele vai fazer depois da profecia? O que ela vai fazer depois da profecia? O que ela vai fazer depois do profetizando? Nós vamos obedecer. Nós vamos obedecer. Eu não sei qual vai ser o que o Senhor vai falar. Eu não sei. Tiago 1,5 diz, nos lembra que Deus, quem pede sabedoria, Deus concede o quê? Generosidade. A sabedoria é fruto de quem ouve a palavra dele. Vai discernir. E agora a parte mais importante. A prática. Eu sou capaz? Não. Mas Ele vai nos capacitar no meio da caminhada. Ele não está procurando, hoje eu falei para um pastor, eu falei assim, ele não está procurando quem sabe de Gênesis, Apocalipse. Porque hoje tem pessoas cheias da palavra do Senhor, estão gordos da palavra do Senhor. Deus está procurando aquele que sabe um versículo mais vive. Deus está procurando corações ousados. Deus está procurando pessoas que arregaçam as mangas e falam, eu vou te servir, eu vou te adorar. Eu vou perder o meu sono na tua presença. Eu vou ganhar almas, eu vou ganhar vidas. Porque às vezes aquele que sabe tanto, tem tanto conhecimento, ele tem até dificuldade de passar para as pessoas. E às vezes a pessoa chega e fala assim, mas pastor, eu não tenho capacidade, eu não dou conta. Eu estou falando para essa jovem aqui na minha frente. Quando eu cheguei na Lagoinha, eu só falava assim, Senhor, Tu não me trouxe aqui para Tu me envergonhar não. E minhas pernas faziam assim, ó. Eu sentada assim no banco. Tu não me trouxe aqui para Tu me envergonhar não.
louvor que subiu, o pastor que subiu, foi o povo subindo e minhas pernas, ó. Mas não era sobre a minha capacidade, era sobre a graça de Deus que estava sobre mim. Quando eu peguei aquele microfone, mesmo tremendo, veio uma graça de Deus tão grande, tão grande, tão grande, e fluiu, que eu falei, meu Deus, obrigada. É só dar um passo de fé. Tenho capacidade? Não, mas não é sobre a minha capacidade humana, é sobre o Deus que estás no céu. O mais lindo de um versículo, e você vai pegar ele, todas as vezes que eu tento me inscrever, aquela Bethel Church, eu já ganhei as inscrições, eu já ganhei o pagamento dos 4 anos até para morar na Califórnia. Deus falou, ai de ti se inscrever nela. Eu falei, mas Deus, eu tenho que aprender. Aí ele falou assim, me busca. Chegam para Jesus e falam assim para Jesus, Jesus, de onde vem tanto conhecimento? Ele fez, vem do alto do meu Pai que estás no céu. Você não precisa que ninguém te ensine. Você precisa somente que o teu Pai que estás no céu te ensina. Porque o Senhor fala assim, eu estou curando a tua paternidade. Não é sobre um pai biológico te ensinar. É sobre o Pai que estás no céu. É sobre Ele te ensinar a partir de hoje. Você tem um Pai que cuida de você, financia os teus sonhos. Ele vai financiar os teus sonhos. Ele é dono do ouro e da prata. É difícil quando uma paternidade ela é quebrada. Tem um livro, Roubadores de Infância, do pastor Arildo. Eu conheci no... Isso. Que ele fala para a criança, no meio da família, se jogar. E quando a criança se joga, ele se afasta. E quando a criança chorando, ele fala assim, ó, maldito o homem que confia no homem. Para você aprender nunca mais confiar em ninguém. Só que a Bíblia não diz isso, se você olhar o contexto bíblico. Eu não vou levar os meus problemas se a Viviane não pode resolver. Eu confiei na Viviane, sendo que a Viviane ela nem tem capacidade de resolver. Leve os seus problemas diante de quem pode resolver. Se é o apóstolo que sabe resolver, é Ele. É Ele que vai resolver. Leve os seus problemas a Deus. Porque a partir de hoje, Deus tira a palavra frustração da tua vida e coloca honra. Honra de Deus sobre a tua vida. Isaías 61, grava dupla honra sobre a tua vida. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Se coloque de pé essa noite. Eu vou orar pelas pessoas que estão aqui. Mas eu quero fazer um apelo hoje. Hoje o Espírito Santo te chama de volta para o secreto. O que te roubou do seu secreto? A sua vida sentimental, a tua vida profissional, às vezes o excesso de ministério também. Ei, Deus, Ele quer tirar os ruídos dos nossos ouvidos hoje. Deus, Ele quer calar as vozes agora. E quer tornar as vozes claras esta noite. Quero que você declare comigo: Senhor, abre os meus ouvidos espirituais. Ensina-me a reconhecer a Tua voz e andar nos Teus caminhos. Não quero mais viver por vista, mas por direção. Aleluia! E dê uma salva de palmas para o Senhor. Quando eu entro numa igreja, quando eu me agacho, a primeira coisa que eu falo: Senhor, aonde tiver uma pessoa desesperada, precisando ouvir uma voz, aonde tiver uma pessoa, Senhor, ó Pai, eu precisando de uma direção, abra os meus olhos espirituais, abra os meus ouvidos espirituais, usa-me, Senhor. Eu creio que o Senhor vai usar pessoas nessa conferência profética. Deus não quer só me usar como profeta ou os profetas que vão vir, porque tem profeta nessa casa. Eu vivo promessas de profecias desta casa.
Eu tinha trauma dos Estados Unidos. Eu tinha pânico dos Estados Unidos porque eu tinha ido, eu tinha sofrido um trauma. O pastor Mendes liberou uma palavra sobre a minha vida, sobre os Estados Unidos, e tudo tem acontecido. Deus quer nos curar hoje de coisas que nos paralisaram, de vozes que nos frustraram. Há uma casa profética hoje que Deus vai abrir os ouvidos espirituais. Cadê os profetas que não ouvem mais a voz de Deus? Agora vai começar a ouvir a voz de Deus. Os profetas que não conseguia ver mais, você vai começar a ver. Porque Deus quer trazer um avivamento nessa nação. E Deus está levantando uma geração de profetas. E aqui é um celeiro de profetas. Cadê os profetas neste lugar? Cadê os profetas neste lugar? Cadê os profetas neste lugar? Deus não quer você só sentado em um banco. Você que levanta as mãos. Deus não quer você só sentado num banco. Deus não te fez para ficar sentado num banco. Arregaça as mangas e começa a trabalhar para o teu Deus. Porque sabe, eu para cantar só Jesus, aquela música, deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso para curar, eu cuido de tudo que te faz chorar. Tu és profeta, tu és homem de Deus. Deus está trocando os teus sapatos esta noite. E o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Um novo tempo, uma nova história sobre a tua vida. Um novo tempo, uma nova história. Eu olhava ali e teve um momento que eu virei assim para o lado. Eu vi tantos profetas. Eu não sei se ele já flui no profético, mas você, homem, levanta as mãos. As duas. Você é o quê? Profeta do Senhor. Profeta. Faça uma liberação profética sobre a tua vida. Deus abrindo os teus olhos espirituais. Deus abrindo os seus ouvidos agora. Mais Espírito Santo. Toma ele, mais. Enche ele da tua glória. Enche ele. Abre, Senhor, abre os ouvidos, abre os olhos. Profeta e profeta de detalhe. Sabe quando Débora deu detalhe? E o detalhe fez toda a diferença. É sobre o detalhe. Esteja atento, porque Deus vai te entregar os detalhes e o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Deus está liberando esses celeiros de profetas aqui. Profetas estão sendo levantados. E eu vou orar. Eu agradeço a oportunidade. Eu pedi para o apóstolo para cantar essa música, porque a primeira vez que eu escutei essa música foi aqui. E depois que eu ouvi essa música, minha vida acelerou de uma forma. Essa música, se você ouvir, tudo que estava morto na sua vida agora, ó, ouça o barulho. Ouça o barulho, porque Deus vai começar. Um grande exército. Vocês vão começar a viver as promessas de Deus. Vão começar a viver a promessa. Estejam prontos. A palavra é: estejam. Estejam